Chegou essa geladeira aqui, Electrolux para nós. Então aqui é o controle de temperatura, mínimo e máximo, turbo freezer, drink express. E aqui dentro nós temos o modelo dessa geladeira aqui, ó. Aqui está o modelo dessa geladeira aqui. Nós temos aqui uma corrente elétrica de quase 2 amperes, uma potência de 200 watts. O fluido refrigerante é o R600A. O volume de fluido refrigerante é de 40 gramas. E a pressão máxima na alta, 106 PSI. E a pressão na baixa estabilizada, 7 PSI. Aí. Mas essa pressão aí, ela cai à medida que a temperatura for abaixando. Então, nós temos aqui a parte de cima, que essa é uma geladeira frost free, onde nós temos aqui um damper mecânico. Então aqui você aumenta ou você diminui aqui o fluxo de ar que vai para a parte de baixo. Os sensores de temperatura e de degelo, assim como o motor ventilador e o resistor de degelo estão aqui. Aqui nós temos o condensador. Eu soltei aqui porque ela tem essa placa aqui, ela fica aqui, né? Nesse cantinho aqui, ó, ela fica aqui, ó, tá? Então a placa dela, ela está aqui, ó. Essa geladeira não veio o diagrama elétrico, então você, como bom profissional na área de refrigeração, você vai ter que descobrir quem são esses fios aqui, qual a função de cada fio aqui, certo? O fio com uma bitola maior já indica já a alimentação. Então aqui a alimentação, ó, certo? Marrom e azul a alimentação. Esse chicote aqui é o chicote também que vai, através desse relé, vão alimentar o motor compressor, o motor ventilador e o resistor de degelo. Aqui no cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui você tem um chicote. Esse chicote é justamente o chicote de comando, tá? Então aqui é o chicote de comando, tá? Então essa placa aqui, ela tem outras funções que não se aplicam, né? Você vê aqui que tem aqui uns terminais aqui sem nenhuma ligação, que não se aplica a esse modelo de geladeira. Claro que eles fazem uma placa que pode ter mais funções do que essa geladeira aqui exige aqui. Então aqui, deixa eu fechar um pouco aqui a haste aqui. Isso, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui, vamos baixar um pouquinho aqui para a gente poder estar localizando aqui. Isso, tá aqui, vamos lá, vou botar aqui. Então aqui você tem o motor compressor. Se você quiser saber qual é a potência mecânica desse motor compressor, basta você verificar esse código aqui junto ao site do fabricante, que no caso aí é o motor Embraco, tá? Aqui nós temos aqui também o fluido refrigerante, que é o R600A. Então nós temos vídeos aí falando sobre o R600A, justamente para você saber que o processo exige mais cautela do que quando você está trabalhando com 134A. Então aqui é o condensador. Então aqui nós temos o tubo de descarga que interliga o condensador. Então aqui está o condensador. Quando ele desce aqui, ó, nesse tubo aqui, o que ele faz? Ele vai lá para dentro do gabinete da geladeira. Então aqui no gabinete aqui, você tem o que? Você tem uma tubulação que vai aquecer aquelas laterais e vai aquecer também a travessa. Então aqui é normal ficar quente. Aqui na lateral também é normal ficar quente. Então ele passa para esse lado aqui, ó. Ele vai passar para essa lateral aqui, também que vai aquecer também aqui.
e vai retornar, tá? E vai retornar para o filtro aqui, ó. Então, todo fluido refrigerante aqui no condensador, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Quando chega aqui no filtro aqui, ele é filtrado, as partículas sólidas e a umidade, e vai para onde? Vai para o tubo capilar. O tubo capilar, ele vai evaporar no evaporador, aquela parte lá de cima que nós já vimos. Agora, um detalhe interessante aqui, ó, que essa geladeira aqui, ó, se ela não der problema na garantia, ela vai dar problema muito antes do que o cliente esperava. Por quê? Olha só aqui, ó. Vou aproximar mais, ó. Ó, tá vendo? O capilar, ó, ele tá encostado nessa parte galvanizada aqui, ó. Nessa placa aqui, ó, da base do motor. O que vai acontecer com isso aqui, ó? É só a gente afastar um pouquinho, ó, com cuidado para não quebrar a tubulação, ó, ou então colocar uma borrachinha aqui protegendo aqui, ó. Porque essa corrosão aqui, ó, o que vai acontecer? Vai corroer a tubulação do tubo capilar e vai dar um vazamento aqui, ó. Então tá aqui, ó, tá vendo? Ó, como é que ela já tá corroída aqui, ó. Vou aproximar bem aí para você ver, ó, tá vendo? Então com a vibração do motor, ele vai ficar fazendo assim, ó, até dar o vazamento. Então se você tiver uma geladeira dessa aí, e você puder observar isso, é melhor para você, porque se der problema na garantia, pode até comprometer o motor, aí o mecânico vai lá na garantia, refaz a carga de gás, resolve o problema, mas se entrar ar da atmosfera para dentro desse motor, que é o que acontece quando dá um vazamento, tá? O que vai acontecer? Você vai perceber que o aparelho já não vai funcionar 100% como deveria estar funcionando. Então é um alerta aí, tá? Aqui é o tubo por onde você retira e coloca o fluido refrigerante aqui, e esse tubo aqui ele tá lacrado aqui com um alicate especial, com um lacrador especial. Ele não é soldado nesse caso aqui, tá? Então mais uma vez aqui, ó, com os alunos aqui, que a gente faz? A gente faz o reconhecimento. Nós idealizamos toda a parte elétrica aqui da geladeira para, num caso que essa geladeira parar de funcionar por algum problema, o aluno possa saber se o problema está na placa ou se está em algum componente aí, tá? Então, essa placa aqui também, essa placa de controle aqui, de temperatura, você com uma lâmina de plástico, você força aqui um pouquinho que ela sai, aí você consegue tirar aqui essa plaquinha aqui, ela é só encaixada aqui, certo? Você com cuidado aqui, eu estou trabalhando aqui com cuidado, mas também não é tão cuidado assim, né? Então caiu só a proteção no chão. Aqui você tem a placa eletrônica dela aqui, ó, tá? Aqui você tem todos os componentes em SMD, quer dizer, a única coisa que você pode fazer nessa placa aqui é verificar qual a tensão que está chegando aqui nessa placa. Geralmente essas geladeiras funcionam aqui, essas placas funcionam na entrada aqui com 12 volts aqui. A gente pode verificar aqui no relé aqui qual é a tensão aqui do relé. Pela tensão do relé a gente vai saber, né, quantos volts aqui está chegando aqui. Então vamos ver aí, tá? Se o relé nos dá essa condição aí. Deixa eu ver aqui, ó, 12, tá vendo aqui, ó, deixa eu afastar um pouco aqui, ó, 12 VDC, ó, 12 volts em corrente direta aqui. A corrente que pode circular pelo relé, é de 16 amperes ali, ó. E nesse aqui é de 10 amperes, tá? Mas quem liga a bobina do relé é uma tensão de 12 volts aqui. Então todo esse circuito eletrônico aqui, a função dessa placa aqui é justamente, ela recebe a tensão de entrada, ela recebe 127 ou 220 volts, depende do modelo, e ela vai
abaixar e converter essa corrente alternada em volt de 127 ou 220 para 12 volts e vai retificar para 12 volts de corrente contínua. Tá bom, pessoal?